Continuando agora a nossa aula 4, saída, mais precisamente na linguagem C, já estou com a minha IDE deve ser mais aberta e vou mostrar alguns exemplos que eu preparei para falar das funções de saída. Bem, eu preparei aqui 3 arquivos, eu vou abri-los agora. Eles estão disponíveis no site, na postagem da aula 4, saída na linguagem C, e eu vou abri-los aqui, os 3 de vez. Aula 4, código 1, 2 e 3. O código 1 e o código 2, eles são iguais. A única diferença é que um está comentado, que é o código 1, e o código 2 não está comentado. Eu vou compilar os dois, gerar o arquivo executável dos dois e vou provar para vocês que o comentário ele é ignorado na hora da compilação, ou seja, os dois arquivos vão ter o mesmo tamanho. E o código 3 tem uns exemplos, além da função printf, a função puts, e com relação aos espaçamentos, né? Como é que a gente pode tratar os espaçamentos na hora de imprimir nossos textos? Bom, já expliquei essa questão aqui nos slides. Falei sobre o que é um comentário de uma linha, que no caso é um comentário aqui com barra. Falei sobre o comentário de mais de uma linha, que é o barra asterisco, finalizando com asterisco barra. Falei também sobre a anatomia de um programa em C, a anatomia de um código em C. O primeiro código ele é as inclusões das bibliotecas e qualquer comentário feito antes disso, como eu expliquei aqui, os comentários não são compilados, então teoricamente o programa não começou, ou seja, qualquer comentário que esteja aqui acima não representa nada, ele só vai representar a partir da primeira linha de código onde não há comentário. Logo, essa aqui é a primeira linha de código para o programa. E expliquei também sobre as funções stdio e stdlib aqui no comentário. Stdio, o Standard Input Output, ela é uma biblioteca padrão, né, da linguagem C, onde eu tenho funções de entrada e saída, como por exemplo a printf, a puts, está tudo lá. Enquanto que a stdlib, que é Standard Library, eu tenho diversas funções de alocação e tal, só a gente vendo lá a documentação dessa biblioteca para saber o que ela faz direitinho. Eu estou utilizando ela porque aqui embaixo eu vou utilizar o System Pause, que é justamente quando eu pauso o programa para poder ver o que foi impresso. A gente vai explicar isso daqui a pouco. Então, para eu poder utilizar ela, eu importo, né, eu dou um include aqui, eu incluo ela no meu projeto, a Standard Library, o stdlib.h. Esse H é de header, de cabeçalho, é assim, header, cabeçalho. Bom, esse espaço daqui, entre as inclusões das bibliotecas e a função main, que é a função principal do programa, aqui é o espaço que eu tenho para justamente declarar minhas variáveis, funções, procedimentos, né? Todas são escritas aqui. E aqui depois, né, entra meu programa. Então, meu programa ele é executado nesse momento. Eu posso declarar diversas coisas e tal, mas a execução do programa ela se dá aqui. Já expliquei isso também no slide. E, por fim, aqui eu tenho a impressão do texto, Olá Mundo, que é isso aqui. Eu tenho justamente a hora que eu pauso a execução do programa para eu poder ler o que está na tela, porque se eu não colocar isso aqui, ele vai imprimir e vai fechar o programa, ele vai encerrar o programa, então eu tenho que dar um momento para pausar ali o código, para pausar a execução do programa e eu poder ler o que foi que teve na tela. E o return 0, por enquanto a gente não aprendeu ainda funções, a gente não vai entender mais ou menos como é que é isso, mas o return 0 significa o programa deu tudo certo, ele pode ser encerrado agora e ele é obrigatório no código da linguagem C. E aí, se eu for executar aqui, né, compilar e executar, ele compilou ali o Olá Mundo e pressione com a tecla para continuar. E se pressione com a tecla para continuar, ele é exibido por causa do System Pause. E se eu compilar aqui agora o mesmo código do código 1, só que agora o código 2, que é idêntico ao código, a única diferença é que não está comentado. Se eu for clicar aqui, ele compila e mostra a mesma coisa. Só que, poxa, e aí o arquivo? Será que o arquivo é do mesmo tamanho? Vamos lá ver. Eu salvei nos meus documentos, né? Então eu vou abrir aqui meus documentos. Aonde você salva o arquivo .c, que é o arquivo do código fonte,
ele gera o arquivo executável na mesma pasta. Então eu posso comparar aqui, ó. Esse arquivo, que é o código 1, que é o comentado, tem 15.839 bytes. Enquanto que o segundo deve ter o mesmo. Portanto, 15.839 bytes prova para a gente que eles são iguais, são idênticos depois de compilado. Apenas o código-fonte ele é diferente. E aqui, eu tenho aqui algumas exemplificações de como eu posso utilizar o printf. Por exemplo, eu queria descer uma linha, então eu utilizo esse barra invertida n. A gente vai aprender ainda tudo que a gente pode utilizar aqui com essa barra invertida, né? A gente pode utilizar de diversas formas. Uma delas aqui, esse barra n, n vem de new line, nova linha. Ela vai descer aqui uma linha. Se eu colocar simplesmente barra n, ele vai descer a linha vazia. E aqui com relação ao puts, já expliquei que o puts ele significa put string, enquanto que o printf significa print formatted, ou seja, imprimir de forma formatada. A gente vai entender isso quando a gente estiver falando de variáveis. Enquanto que o puts é de simplesmente put, coloque, string. A gente vai saber que o string é um texto futuramente. Então ele simplesmente coloca um texto, enquanto que a função printf ela aceita variáveis. Mas a gente não vai aprender isso aqui agora, a gente vai aprender mais na frente. E aqui eu mostrei para vocês uma função puts com vários espaços aqui, ó, antes da string, né? Antes de começar a string, antes de começar aqui o texto que a gente vai imprimir. E utilizei também aqui, ó, eu inicio o texto, coloco vários espaços e depois eu coloco um texto, né? E fecho aqui a aspas. Qual deles vai iniciar com um longo espaçamento, né, na esquerda? A gente vai compilar aqui e ver. Então, vou arrastar aqui para a gente ver melhor. Vocês viram que eu coloquei aqui um barra n depois do olá mundo aqui, exclamação. Aí coloquei aqui, ó, descendo barra n as barra n linhas. Aí já consigo ver aqui, ó, descendo barra n as barra n linhas. Consigo ver aqui também, ó, que se você colocar espaço antes ou depois do parâmetro aqui da função, ela não vai imprimir esse espaço. Para a gente imprimir o espaço, a gente tem que colocar esse espaço aqui dentro, delimitado pelas aspas duplas que delimita um texto literal que vai ser impresso na tela na linguagem C.